Ruby e seu irmão mais velho, Angus, estavam todos sozinhos em casa numa noite de festa do pijama. Os pais de Ruby não estavam em casa na época, eles estavam fora em um jantar, então estávamos sozinhos em casa até por volta da meia-noite. Estávamos fazendo nossas coisas habituais, como postar músicas no Alize, tocar música e assistir a vídeos no computador e em nossos telefones, geralmente apenas nos divertindo. Tudo estava indo muito bem até que de repente ouvimos um alarme alto disparando. Era como se uma sirene de tornado estivesse disparando bem ao lado da casa, mas não havia nenhuma por perto. Olhamos para fora, mas não havia veículos de emergência lá fora fazendo esse tipo de barulho, então não tínhamos ideia de onde vinha. Fechei todas as persianas e tentamos ignorar o barulho. Então, ligamos para o pai e a mãe de Ruby, informando-os sobre o alarme estranho e desconhecido vindo de fora. Eles disseram que provavelmente era o alarme do carro do vizinho, mas por que estava tocando no meio da noite? Certamente, voltamos imediatamente a nos divertir, mas cerca de 15 minutos depois, Ruby continuava dizendo que ouvia galhos se partindo e passos vindos de fora. Não me importei muito, pois havia muito vento lá fora e, como seu pai disse, os vizinhos poderiam estar por aí tentando consertar o alarme do carro, ou talvez ela estivesse apenas tentando nos assustar. Mesmo assim, tentamos acalmá-la. Começamos a jogar Xbox One juntos e o tempo passou rapidamente. Em certo momento, Angus se levantou para ir à cozinha pegar um copo de água, mas logo depois ele voltou, andando na ponta dos pés, sem copo de água na mão, e parecia que tinha acabado de ver um fantasma. Imediatamente perguntei a ele o que estava errado num sussurro, e ele nos disse: "Vá alguém girando a maçaneta da porta da frente. Eles estão tentando entrar na casa." Eu e Ruby congelamos ao ouvir isso. Fui até Angus e olhei pelo corredor para ver a porta da frente, e com certeza, a maçaneta estava girando. Graças a Deus estava trancada. Ela continuou girando por cerca de 20 segundos. Quem quer que estivesse girando estava fazendo isso de uma maneira que não queria ser pego ou ouvido. Isso me gelou até os ossos. E se esquecemos de trancar aquela porta? Ligamos para a mãe de Ruby desta vez, e felizmente ela atendeu imediatamente. Contamos a ela que alguém estava tentando entrar na casa. Ela disse que ficaria tudo bem, que estava a caminho e que entraria em contato com a polícia. Então ela nos disse para verificar todas as portas e janelas para garantir que estivessem todas trancadas. Fizemos o que ela nos disse e tentamos ficar calmos até a chegada da polícia. Estávamos aterrorizados, encolhidos no quarto deles, todos os três. Agora todos podíamos ouvir alguém andando devagar pela casa, pisando em folhas e galhos, tentando ao máximo ocultar seu movimento, mas eram muito óbvios. Eles começaram a girar a maçaneta da porta dos fundos, depois começaram a verificar todas as janelas. Eu estava tão horrorizado. E se eles entrassem? E se encontrassem uma janela quebrada que não trancava corretamente? Eles poderiam entrar a qualquer segundo. Em vez de me acalmar, eu estava ocupado demais sendo paranoico. Percebi que Angus estava olhando pelas persianas da janela. Acho que ele estava tentando dar uma olhada nesse ladrão. De repente, ouvimos passos vindo na nossa direção, e assim que ouvimos, Angus se virou e tentou ao máximo abafar um grito. "O que há de errado, cara? O que está acontecendo?" perguntamos a ele ansiosos. Angus mal conseguia pronunciar as palavras dele e ele está carregando um facão. Calafrios percorreram todo o meu corpo. Com uma arma dessas, um simples ladrão estaria carregando um facão? O que esse cara tinha em mente para nós? Ficamos quietos naquele quarto, fingindo que ninguém estava em casa. A última coisa que queríamos era ser avistados por esse maníaco. Alguns minutos se passaram e ouvimos o som mais horrível que já ouvi na minha vida. Foi um estrondo enorme na porta da frente, como se ele estivesse tentando arrombá-la. E então veio o outro. Eu sabia que se ele realmente quisesse entrar, ele encontraria um jeito.
Foi então que as luzes da polícia iluminaram o quintal da frente e ouvimos passos correndo para longe da casa. Estávamos seguros. A polícia realmente chegou a tempo. Todos os meus medos começaram a desaparecer lentamente. Um policial entrou para nos verificar e nos escoltou até o carro da polícia antes de nos levar para a delegacia, enquanto outros policiais chegavam ao local. Angus deu uma boa olhada na porta da frente e o que viu me gelou até os ossos. O homem tinha estado batendo seu facão na porta. Havia cortes profundos na madeira e ele quase conseguiu entrar. Até agora, pelo que eu vi, eles não pegaram o cara. Acho que não o viram correr quando chegaram. Ou talvez a prioridade do policial fossem nós, as crianças. Enfim, estou apenas feliz por estar vivo. Eu estava na fazenda do meu melhor amigo para uma festa do pijama, o nome dele é Maxwell. Estávamos jogando alguns videogames em seu quarto quando sua mãe entrou e nos pediu para fechar o galinheiro. Nós reclamamos porque estava tão escuro lá fora. Era lua nova, então estava praticamente escuro total. Era por volta das 22 horas, mas saímos mesmo assim. Não queríamos parecer dois covardes. Maxwell e eu procuramos pelas maiores lanternas primeiro, apenas para garantir, sabe? O caminho para o galinheiro era uma longa trilha de terra com cerca de 50 metros de comprimento. Maxwell pegou seu celular e começou a tocar música rap alto para nos deixar um pouco mais confortáveis. Mesmo assim, eu estava nervoso. Não estava acostumado com o campo, especialmente numa noite escura como aquela. À medida que nos afastávamos mais e mais da luz da varanda, a única luz que tínhamos era a do celular de Maxwell e de nossas lanternas. Estávamos a cerca de 30 metros do galinheiro quando, enquanto caminhava, senti como se estivesse me afastando da música de Maxwell. Parei e olhei para ele. Eu estava certo, ele havia parado de andar. Não se movia mais. Isso me deixou arrepiado. Chamei por ele e disse, o que houve? Ele começou a desligar a música e sussurrou para mim na noite silenciosa, cara, apague sua lanterna. Em seguida, apontou para a floresta, onde havia dois pequenos pontos de luz refletindo, como olhos. Não sabia o que Maxwell estava pensando, mas ver aqueles estranhos olhos de animais me assustou, mas eu estava definitivamente curioso sobre o que era. Então, os olhos começaram a se mover lentamente de um lado para o outro, como a cabeça de uma cobra, mas é claro que era muito grande para ser uma cobra. Meu cérebro trabalhava intensamente tentando entender que animal era aquele. Eu podia dizer que era uma criatura grande, pelo menos um pouco maior do que uma pantera ou um lobo, mas mantinha os olhos em nós. Podíamos dizer que estava nos olhando. Então, Maxwell falou novamente, com muito mais urgência em sua voz, corra, ele disse, corra agora. Um arrepio percorreu meu corpo e eu saí correndo o mais rápido que pude de volta para casa. Eu ouvia meus passos, mas não ouvia nada atrás de mim, nem aquela criatura, nem Maxwell. Mesmo assim, não olhei para trás. Só parei quando cheguei de volta à varanda e, felizmente, Maxwell estava lá, curvado, tentando recuperar o fôlego. Ele olhou para baixo na trilha de terra. Não tenho certeza do que ele viu, mas logo depois de olhar para baixo, ele começou a subir os degraus da varanda, dizendo vá para dentro agora. Quando entramos correndo na casa, olhei para trás. Maxwell fechou e trancou a porta em uma velocidade recorde, mas através da janela da porta, pude ver olhos, os mesmos olhos, se aproximando rapidamente pela estrada de terra. Mesmo que nunca tenha visto o corpo da criatura, o que me assustou foi o quão alto estavam os olhos do chão, pelo menos a 7,5 metros, e isso não era um cachorro, nem um veado. Estava se movendo muito suavemente para ser qualquer coisa que eu conhecia, porque nunca ouvimos nada.
Se não tivéssemos visto aqueles olhos, não acredito que estaríamos aqui hoje. Bem, pelo menos não vivos. Corremos para os pais de Maxwell e contamos o que aconteceu, mas eles não acreditaram em nós. No entanto, estavam preocupados o suficiente para não nos deixarem sair novamente. De qualquer forma, não iríamos a lugar nenhum. Você não poderia nos pagar o suficiente para sair naquela noite. Pelo resto da noite, estávamos em estado de alerta e constantemente verificando o vento. Eventualmente, apesar do medo, fomos dormir. Quando eu era mais jovem, ter festas do pijama era algo normal para mim e minha melhor amiga. Ela morava em uma casa velha e deteriorada bem ao lado da minha. E em uma noite durante uma dessas festas do pijama, depois de uma noite de diversão, simplesmente desmaiamos. Não, ela não dividia o quarto com sua mãe. Com 2 camas, e na época, ela dormia com a mãe dela, e eu ficava com a cama dela todas as noites. Elas trancavam a porta para garantir segurança e nunca a destrancavam durante a noite. Quase ao amanhecer, acordei e comecei a olhar ao redor do quarto. Tudo parecia normal e elas ainda estavam dormindo, então decidi fechar os olhos e dormir mais um pouco. Mas de repente, fui tomada por esse sentimento e abri os olhos novamente. A porta estava aberta, a porta que deveria estar trancada a noite toda. Na porta, parcialmente iluminado pela luz do corredor, estava o que parecia uma cópia barata de seu irmão mais velho. Ele parecia furioso, cheio de ódio. Sua pele normalmente escura estava de uma cor verde pálida estranha, e seus olhos estavam vermelhos de sangue. Ele me olhou de cima a baixo sem mover o corpo. Quando finalmente fizemos contato visual, eu congelei. Percebi que ele não estava vestindo nada além de uma toalha enrolada na metade inferior do corpo. Mas ele não estava molhado, então não tinha tomado banho. Ele simplesmente ficou ali, me encarando, enquanto eu tentava deitar minha cabeça de volta no travesseiro, mas não conseguia. Estava com muito medo para me mexer, com muito medo de tirar meus olhos desse irmão. Finalmente, desviei o olhar e fechei os olhos, rolando na cama. Esperei a porta se fechar, os passos indo pelo corredor, sinalizando que ele tinha ido embora. Mas isso nunca aconteceu, o que significava que ele ainda estava lá o tempo todo. Deitada ali, esperando-as acordarem, aquele garoto me encarava. Pela manhã, reuni minha coragem e confrontei o irmão dela sobre o que ele estava fazendo na noite passada. Então ele respondeu: "Do que você está falando? Eu nem estava aqui ontem. Eu trabalho à noite, lembra?" Nunca mencionei isso para ninguém até recentemente, mas espero nunca mais ver aquela coisa que fingiu ser o irmão dela novamente. Uma noite, meu amigo me convidou para uma festa do pijama com outro de seus amigos. Éramos 3 no total, eu, o anfitrião da festa do pijama, Nico, e nosso amigo Mateu. Todos tínhamos cerca de 13 anos na época, e Nico queria ir ver um filme naquela noite. Acabamos indo ver o primeiro filme de John Wick à meia-noite. O filme terminou por volta das 2h30 da manhã, e voltamos para a casa dele às 3h. Estávamos entediados e ainda com muita adrenalina do filme, então decidimos andar de skate pela rua onde Nico morava. Depois de fazer isso 2 ou 3 vezes, finalmente decidimos entrar e provavelmente assistir a outro filme. Estávamos planejando ficar acordados a noite toda. A cerca de 15 segundos da entrada da garagem de Nico, Mateu nos parou e disse: "Pessoal, olhem, um carro. Acho que devemos apressar o passo. Normalmente, ninguém dirige por aqui a essa hora."
Não confio nisso. Começamos a correr de volta para a casa dele. Este carro era totalmente preto, com vidros escuros e faróis azuis. Os faróis estavam apagados até começarmos a correr, o que era ainda mais suspeito e assustador. Nenhum alarme disparou, e o sujeito estava indo a pelo menos 60 km por hora em uma área de 10 km por hora. Não sabíamos quem era ou por que começaram a acelerar em nossa direção daquela forma, como se fossem nos atropelar. Eu, sendo o maior do grupo, fui a última pessoa a chegar na entrada da garagem e não tinha certeza se conseguiria. Vi Nico e Mateu lutando para abrir a porta. Pensei comigo mesmo, a porta está trancada e estamos presos aqui fora. Mas era o meio de fevereiro e estava frio, então também pensei que poderia estar congelada. Agora, eu estava no meio da entrada da garagem quando dois homens vestidos como moradores de rua saíram daquele carro. Virei-me e vi um deles colocando a mão no casaco, como se estivesse alcançando o que eu esperava que fosse uma arma. Não vi o que ele puxou, mas quando cheguei na porta, a bati com toda a força, fazendo-a explodir aberta, e nós a fechamos imediatamente. Trancamos o mais rápido possível e corremos para o andar de cima, para o quarto da mãe de Nico. Estávamos todos chorando, apenas pensando que poderíamos ter morrido. A mãe de Nico desceu as escadas enquanto os dois homens ainda estavam tentando entrar. Ela abriu a porta e os dois homens gritaram para ela, dizendo que 3 crianças haviam acabado de invadir a sua casa. A mãe de Nico respondeu, não, é meu filho e alguns amigos. Vou passar a noite aqui. O que diabos vocês estão fazendo? Ela e os caras ficaram lá, conversando. Quando os homens finalmente foram embora, Mateu, sendo o mais esperto de nós e cujo pai era policial, disse, Bey, esperem aí. Os homens pararam e Mateu os alcançou. Então, ele perguntou, qual é o seu nome e número de identificação? Eles se olharam, pausaram e disseram, isso não é da sua conta, moleque. Vá para casa. Mateu insistiu, dizendo, mostrem agora. Finalmente, eles mostraram, e ele anotou os números no seu telefone e os enviou para o seu pai. Bem, depois disso, continuamos com nossa noite e realmente nos divertimos mais, o que foi ótimo. Mas mais tarde naquela semana, o pai de Mateu realmente nos retornou sobre aqueles números de identificação, e foi aí que fiquei realmente assustado. Assustado com o que poderia ter acontecido naquela noite, porque o pai de Mateu disse que aqueles números eram falsos. Eram 17 horas e eu estava me preparando para ter uma festa do pijama com algumas amigas. A festa começaria às 17h30 e eu estava organizando alguns lanches, jogos e filmes, e finalmente chegou a hora da festa. As primeiras 2 meninas a chegarem foram Liz e Riley. Ambas tinham suas bolsas e alguns jogos com elas. Eu pedi para elas colocarem tudo na mesa com o resto das coisas, pensando o tempo todo que isso seria muito divertido. As meninas foram até a cozinha e colocaram suas coisas nos lugares certos. Eu disse a elas para se servirem com alguns lanches. Não muito tempo depois, todo mundo apareceu. Nos reunimos na sala e eu perguntei, ok, meninas, o que vocês querem fazer primeiro? E aparentemente a maioria queria jogar verdade ou consequência. Ah, típico, pensei. Então começamos nosso jogo de verdade ou consequência. Depois disso, passamos para um concurso de canto e estávamos nos divertindo muito. Naquele momento, meus pais estavam fora, então era só nós, garotas. À medida que nos acomodávamos e ficávamos um pouco cansadas, começamos a assistir alguns filmes. Assistimos ao primeiro e coloquei outro. Quando eram 20h30, Liz estava sentada perto da janela, olhando ocasionalmente para fora. Em um ponto,
Ela olhou pela janela e depois voltou para o grupo com uma expressão dolorosa no rosto. Gente, tem alguém lá fora, disse ela. Todos nós nos levantamos para olhar pela janela com ela e vimos alguém parado do outro lado da rua, de frente para nossa casa. Era realmente assustador. Trancamos a porta, perguntei, e todas as meninas disseram que não. Então corremos de quarto em quarto trancando as portas e janelas. Depois voltamos para a sala e nos reunimos. Liz estava de olho, e o homem do lado de fora. Ele ainda está lá, disse uma das meninas, Haley. Estou com medo, pessoal, disse outra. Depois de uns 20 minutos, Liz deu o sinal de tudo limpo, dizendo que o homem tinha ido embora. Pensamos que tudo havia acabado, que estávamos apenas paranoicas por causa de um estranho parado na rua, quando de repente ouvimos uma batida na porta. Isso assustou todo mundo. Basicamente, pulamos em uníssono. Nos reunimos em volta da porta e tentamos espiar do lado de fora, mas não conseguíamos ver nada de nossas posições. Então perguntamos quem estava lá, e não esperávamos receber esse tipo de resposta. Posso entrar, por favor? Estou aqui para a festa do pijama. Por favor, meninas, vamos brincar um pouco mais de verdade ou consequência. Nesse ponto, algumas de nós estavam chorando e todas estavam com medo. Como ele sabia que estávamos aqui, que éramos um bando de meninas em uma festa do pijama, que tínhamos acabado de jogar verdade ou consequência? Por quanto tempo ele nos observou? Ele deve ter estado observando de alguma janela sem cortina antes de Liz o ver na rua. Corremos para o meu quarto e nos trancamos lá dentro. Esperamos até de manhã, até meus pais chegarem. Então praticamente saímos daquele quarto chorando, contando para meus pais exatamente o que havia acontecido na noite anterior. Eu não sei se eles acreditaram em nós, mas ainda assim, este foi o momento mais horrível da minha vida. Quem era aquele homem? Por quanto tempo ele nos observou e o que ele planejava fazer? Esta é uma história contada para mim por minha mãe quando ela tinha cerca de 15 anos. Ela cresceu em uma pequena cidade de Connecticut no início dos anos 70. Havia muitas florestas e poucas coisas para fazer, então as festas do pijama eram uma febre para aquelas garotas adolescentes. Nesta noite em particular, minha mãe foi deixada na casa de sua amiga. A amiga de minha mãe, Jan, morava em uma casa de fazenda muito pequena escondida nas matas, longe da estrada principal e de outros vizinhos. A casa era branca e tinha uma varanda, que em vez de estar na frente, estava ligada à parte de trás da casa, de frente para o quintal e para as matas. Por último, mas não menos importante, estava a porta da fazenda. A porta que ficava na frente e levava para dentro da casa tinha uma abertura embaixo, com cerca de 9 polegadas de largura. No inverno, eles colocavam um bloco para manter o frio do lado de fora. Isso aconteceu na primavera, então não havia bloqueio lá para impedir a entrada de qualquer coisa. Era um sábado e minha mãe acabará de ser deixada na casa de janeiro. Os pais de Jan tinham saído para a noite, deixando as meninas sozinhas pela primeira parte da noite. Minha mãe e Jan fizeram coisas normais de festa do pijama, como fofocar e arrumar o cabelo uma da outra. Por volta das 21h30, elas decidiram assistir um pouco de TV na sala de estar. De repente, elas ouviram o rangido da madeira da varanda, como se algo ou alguém pesado estivesse subindo nela. Ambas as meninas se encararam e ouviram enquanto o que quer que fosse começou a andar lentamente ao redor da varanda. Será o Tom? Jane perguntou. Tom era o irmão mais velho dela, que deveria estar com os amigos. Ele não era do tipo que estava acima de fazer pegadinhas com as pessoas, especialmente sua irmã mais nova. Minha mãe revirou os olhos e se levantou. Ela caminhou até a porta dos fundos lentamente,
Ligou a luz e foi puxar a cortina para olhar para fora, quando ouviram o que quer que fosse saltar da varanda. Minha mãe olhou para a escuridão além do alcance da luz e viu uma figura se movendo para as matas. Ela recolocou a cortina onde estava e deixou a luz acesa, apenas por precaução. Então ela voltou para Jen. Quem quer que seja, já foi embora. Provavelmente era o Tom, afinal, minha mãe pensou. Tom? Não sei, disse Jen, incerta. Elas voltaram a assistir TV, ainda um pouco inquietas. Elas tinham acabado de começar a relaxar novamente quando uma sombra passou pela porta dos fundos e a varanda começou a render mais uma vez. Estava de volta. Elas ouviram enquanto o que quer que fosse caminhava lentamente pela varanda em direção ao lado da casa. Elas também ouviram o som de unhas arranhando contra o lado da casa. Era um som horrível e ambas as meninas se encolheram ali, tremendo de medo. O que quer que estivesse lá fora chegou ao final da varanda e estava indo em direção à porta lateral. Por alguns momentos, houve silêncio. Minha mãe e Jean olharam para a porta lateral. Provavelmente é o Tom, minha mãe pensou, ou esperava. De repente, uma mão foi empurrada sob a brecha da porta e as meninas gritaram. Aquela não era uma mão humana. Estava coberta de pelos marrons avermelhados e os dedos eram mais longos do que deveriam ser em uma mão humana, com garras negras e irregulares. Aquelas garras arranharam a parte inferior da porta e o chão sob ela. Houve um grunhido estranho do lado de fora da porta e a mão foi puxada de volta. Elas puderam ouvir novamente a criatura correndo enquanto ainda gritavam. Jean pegou o bloco da porta e o empurrou debaixo dela. Ela pegou uma faca na cozinha e as duas meninas se encolheram atrás do sofá até que os pais de Jean chegassem em casa. Foram recebidos por duas adolescentes aterrorizadas. Minha mãe implorou para ser levada para casa e, é claro, ninguém acreditou em suas histórias. Tom foi culpado e ficou em apuros quando chegou em casa no dia seguinte. Minha mãe mantém até hoje que ela sabe o que viu e ouviu, e não era o Tom, e definitivamente não era uma pessoa. Isso aconteceu há um ano. Eu moro em Melbourne, Austrália, em uma cidade onde geralmente é bem seguro. Era um fim de semana prolongado, e meus amigos Ada e Jason estavam vindo para minha casa para passar a noite, já que meus pais estavam fora pela noite. Meus amigos e eu somos o tipo de crianças que só querem jogar videogame, e se não estamos jogando, estamos assistindo YouTube ou Game of Thrones. Minha mãe e meu pai saíram por volta das 16h30 e Jason e Ada chegaram por volta das 17h. Eu pensei comigo mesmo, sem pais e videogames com amigos a noite toda. Estava realmente animado. Minha mãe nos deixou algum dinheiro para pedirmos pizza. Logo eram 19h e ainda estávamos jogando videogame quando o telefone de casa tocou. Fui atender, um pouco irritado por ter que sair do jogo. Alô, quem é? Disse eu. Eu sei que parece rude, mas acredite em mim, ninguém liga mais para o telefone de casa, então se alguém ligasse, era realmente estranho. Do outro lado da linha, havia uma respiração pesada que parecia ficar mais forte a cada respiração, e a pessoa não respondia, apenas continuava a respirar no telefone. Que gelo, pensei, e desliguei imediatamente, um pouco assustado. Adam viu minha expressão e me perguntou o que estava errado, e murmurei para ele que algum psicopata estava respirando no telefone. Você deveria saber que isso me assustou um pouco mais do que deveria, porque eu tinha assistido a muitos filmes recentemente, como um sobre o assassino do Zodíaco, baseado em uma história verdadeira, e eu sabia que o assassino às vezes ligava para a vítima apenas para respirar pesadamente antes de matar seu alvo, e eu sou meio fácil de assustar. Depois de cerca de 2 minutos acalmando-se, meus amigos estavam rindo de mim e dizendo, cara, você está tão assustado, é apenas respiração. Provavelmente estavam prestes a falar ou algo assim, ou nem podiam te ouvir.
Pensei sobre isso por um momento e finalmente me acalmei. Talvez eles estivessem certos. Mas agora eu sei melhor. Eu queria naquela época apenas ter ligado para a polícia para ser salvo, ou talvez apenas ter corrido, mas não, fiquei calmo porque não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia. Eram 21 horas e estávamos nos preparando para passar a noite toda jogando. Enquanto jogávamos Injustice, Call of Duty Rocket League de vez em quando, ficamos entediados, e nessa hora, nem estávamos mais pensando na ligação. Decidimos fazer uma ligação de trote para um amigo, algumas lojas próximas e talvez alguns familiares. Um par de horas depois, estávamos entediados com isso e, assim que terminamos de ligar para um amigo chamado Adam, recebi uma mensagem de um número desconhecido que simplesmente dizia: "Vei, você quer jogar?" Eu li a mensagem em voz alta e disse baixinho: "Quem diabos é esse?" Todos nós vimos e pensamos que a família estava tentando nos trollar de volta. Ignoramos a mensagem e voltamos a jogar PS4, mas recebi uma mensagem no meu PS4 via minha conta PlayStation. O nome de usuário era apenas o HGF seguido por uma série de números aleatórios, mas a mensagem dizia a mesma coisa que a mensagem de texto anterior: "Você quer jogar ou não?" Eu congelei e olhei para o perfil. A conta era estranha, parecia um bot. Não havia jogos, nenhum amigo, nenhuma conquista. Nesse ponto, todo mundo estava ficando assustado. Não sabíamos quem era, como conseguiram nosso número, como sabiam sobre nós. Decidimos sair do meu quarto e ir para a sala de estar para assistir Family Guy e South Park, quando Jason recebeu uma ligação. Ele colocou no viva voz. Então Jason disse: "Alô?" Quem quer que estivesse do outro lado da linha estava respirando pesadamente e lentamente, antes que Jason reunisse coragem para desligar. Alguém disse em uma voz muito profunda: "Vou lá, você quer brincar?" Jason xingou, desligando o telefone tão forte que quase o jogou no chão. Me virei para Ada e vi seu telefone. Ele estava gravando a conversa. Todos nós estávamos tão assustados naquele momento que decidimos ligar para a polícia, mas nem mesmo eles acharam que era uma ligação real e não enviaram ninguém. Sempre pensei que eles tinham que mandar alguém, apenas por precaução. Acho que eu estava errado, ou talvez alguém fosse muito ruim no trabalho. De qualquer forma, não tínhamos outra opção senão esperar minha tia chegar em casa, por volta da meia-noite. Minha tia ainda não havia chegado em casa quando houve uma batida na porta da frente. Eu estava aliviado, pensando que minha tia finalmente tinha chegado em casa. Abri a porta e ninguém estava lá. Pensei comigo mesmo: talvez eu esteja ouvindo coisas, talvez eu esteja apenas paranoico. Eu estava ficando muito cansado naquela época e disse que deveria apenas ir dormir e todos nós acabamos indo para a cama. Por volta das 4 da manhã, ouvi algo, o som de alguém deixando cair um objeto pesado. Levantei-me e acordei Jason e Ada. Fomos ao quarto do meu pai, pegamos algumas facas para nos proteger e fomos silenciosamente para a sala de estar. Na escuridão, ouvimos: "Por que você não quis brincar? Você poderia ter brincado comigo, mas não." Isso vinha de dentro do meu apartamento. Então ouvimos passos pesados vindo em nossa direção. Corremos de volta para meu quarto, trancando as portas atrás de nós. Assim que fizemos isso, alguém bateu contra a porta. Adam já estava ligando para a polícia novamente, pedindo ajuda e gritando para eles mandarem alguém. Jason e eu estávamos segurando as facas, prontos para nos defender. A batida na porta parou, mas então ouvimos passos indo em direção à janela do meu quarto. Foi quando a polícia chegou. Eles entraram em casa com suas armas desenhadas, mas não encontraram ninguém. Eles nos disseram para ficarmos calmos e esperarmos lá embaixo até que tudo estivesse limpo. Eles também nos disseram para trancar a porta. Passei o resto da noite acordado, com as luzes acesas e uma faca na mão. Na manhã seguinte, a polícia voltou e nos disse que não encontraram nenhuma evidência de que alguém estava na minha casa além de nós.
Eles nos disseram para ficarmos atentos e se algo mais acontecesse, para chamá-los imediatamente. Desde então, nunca recebemos uma mensagem ou uma ligação daquele número novamente, e eu nunca mais esqueci aquela noite.